Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno e o nosso grupo do trabalho de PA ficou com solução para a árvore geradora mínima, certo? E nós vamos agora para a tela do computador para vocês observarem na prática. Bom, bora lá pessoal. Então é o seguinte, o problema da árvore geradora mínima, ele surge do contexto de grafo ponderado, tá? E aí a gente agora vai ver o passo a passo de como esse gráfico ponderado ele se forma. Um gráfico ponderado, ele é formado por vértice ou os nós, tá? Que são pontos que representam objetos ou lugares. Também por arestas ou ligações, que são o quê? São linhas que conectam duas vértices. Agora vamos lá. Se cada aresta tiver um peso, custo, distância, tempo, etc., chamamos os grafos de grafos ponderados. E aí agora eu vou mostrar um exemplo fazendo uma associação para ficar mais fácil a compreensão, tá? Imagine que as vértices, elas são as cidades, as arestas são as estradas que ligam elas e o peso é a distância ou o custo dessas estradas. Agora vamos lá, uma árvore geradora. Uma árvore geradora é um subconjunto das arestas do grafo que conecta todos os vértices do grafo, tá? Ele não forma ciclos, ou seja, ele é uma árvore. Como ele não forma ciclos, logo ele é uma árvore. Se o grafo tem N vértices, a árvore geradora terá exatamente 1 menos 1 arestas. E agora aí a gente vai para as árvores geradoras mínimas, tá? Ou popularmente chamado de MST. Entre todas as possíveis árvores geradoras de um grafo ponderado, as árvores geradoras mínimas é aquela cuja soma dos pesos das arestas é a menor possível. Exemplo, imagine 4 cidades ligadas desse jeito. Cada linha que liga uma cidade à outra é chamada de aresta, como eu já tinha mencionado. Esse número ele aparece na aresta com o número 2 entre A e B, tá? Que é o que chamamos de peso. Então, entre A e B, entre a cidade A e a cidade B, nós temos o peso 2. O peso ele pode representar várias coisas, tá? Dependendo do problema. Pode ser a distância entre as cidades, pode ser o custo para construir a estrutura, ou para construir a estrada da cidade, ou até o tempo que se leva de uma cidade para outra, né? O tempo que se leva para percorrer esse caminho. E quando a gente fala de árvore geradora mínima, o objetivo justamente é esse. São escolher as estradas que conectam todas as cidades, gastando o menor valor total possível desses pesos. Tá, vamos lá para esse exemplo. Imagine que nós temos 4 cidades. Cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. As linhas entre elas representam as estradas. E os números, eles mostram o custo de cada ligação. Por exemplo, se a cidade se entre A e B o custo é de 2, entre B e C o custo é de 1 e assim por diante. Nosso objetivo é ligar todas as cidades gastando o menor valor possível sem repetir os caminhos que fornecem voltas, tá? Se escolhermos as menores estradas, a gente fica com B e C, custando 1, tá? Isso é claro. E A e B custando 2, e B e D custando 4. Assim, todas as cidades elas ficam interligadas, e o custo total disso, 7, que é a nossa árvore geradora mínima. E aí vocês podem ver na prática, tá o exemplo. Todas as vértices elas estão conectadas? Sim. Evita ciclos? Sim. E a soma mínima dessas arestas ela seria o quê? Bom, A e B, entre A e B, eu tenho peso 2. Entre B e C, eu tenho peso 1. E entre B e D, eu tenho peso 4. Então, a soma disso tudo seria 7, tá? Bom, vocês viram aí, né, pessoal? Agora vocês vão ficar com Magda, que é outra componente do grupo, e ela vai explicar quais são os algoritmos que resolvem esse problema. Agora irei comentar os 2 algoritmos que resolvem o problema da árvore geradora mínima, que é o Kruskal, que tem como ideia principal
construir a árvore geradora mínima, adicionando arestas da menor para a maior, evitando ciclos. E a PRIM, que a ideia principal é construir a árvore geradora mínima a partir de um vértice, sempre conectando o vértice mais próximo, ainda não incluído. Então, a diferença da estratégia da Kruskal é que ela ordena as arestas e adiciona sem ciclos, enquanto que a PRIM expande a partir de um vértice inicial. A Kruskal é melhor em grafos esparsos, ou seja, com poucas arestas, enquanto que a PRIM é melhor para grafos densos, com muitas arestas. A ideia intuitiva da Kruskal é crescer pelas arestas mais baratas, enquanto que a PRIM cresce a árvore a partir de dentro. Pronto, explicando o código que foi desenvolvido, nós implementamos os dois algoritmos clássicos para encontrar a árvore geradora mínima. No caso, tanto o Kruskal como o PRIM foram implementados. No código, permitimos que o usuário insira o grafo manualmente ou gere um grafo aleatório. Então, explicando por cima como está a classe, né, e as funções. Essa classe DSU utiliza uma estrutura de dados usada pelo algoritmo de Kruskal para gerenciar os conjuntos de vértices e detectar ciclos. Na função desenhar passo a passo, é uma função na qual nós visualizamos o estado atual da construção da árvore geradora mínima a cada passo, salvando a saída com uma imagem PNG. Na função Kruskal animado, é implementado o algoritmo de Kruskal com a visualização do passo a passo. Ele ordena as arestas por peso e usa o DSU para adicionar arestas que não formam um ciclo. Na função PRIM animado, é implementado o algoritmo de PRIM com visualização de passo a passo. Ele utiliza um min-hip para selecionar a próxima aresta a ser adicionada na árvore geradora mínima. Na função gerar grafo, cria um grafo aleatório com um número especificado de vértices e densidade. E no nosso programa principal, que é a parte que interage com o usuário, é solicitado ao usuário que escolha entre a geração manual ou automática do grafo, selecione qual algoritmo que ele deseja executar primeiro e defina o atraso da animação. Em seguida, executa os algoritmos escolhidos, imprime os resultados e indica onde as imagens de visualização são salvas. Então, esse código fornece uma ferramenta interativa que permita entender tanto o algoritmo de Kruskal como o PRIM funcionam, demonstrando visivelmente a execução passo a passo. Agora eu vou executar o código. Então, ele pede se eu desejo digitar o grafo ou gerar automaticamente. No caso, eu vou botar automaticamente. Eu digito o número de vértices. Vou botar um grafo pequeno, com 6 vértices. A densidade 1. O algoritmo primeiro a ser rodado vai ser o Kruskal.
Aí ele pede o tempo de pausa entre os passos. Vou botar 1. Vou descer aqui para mostrar. Ele já está executando. E ele mostra o passo a passo, tanto do Crucial como do Prim. Ambos os algoritmos chegaram ao mesmo peso total da MST. O peso total foi 27. Tem todas as arestas que foram formadas. E as imagens ficam salvas aqui, nessa pasta de resultados MST. Então era isso e muito obrigada a todos.